Mas, Jadas, você comentou aí sobre partidas diretas, né? Muitos de vocês devem estar se perguntando o que seria essa partida direta que a gente tanto fala, né? Partida direta, indireta, o que seriam isso? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma resumida para vocês, uma forma bem rápida. Nós temos, basicamente, na área de acionamentos de máquinas, nós temos três tipos de partidas. Partidas diretas, partidas indiretas e partidas eletrônicas, né, que nós chamamos de acionamentos eletrônicos. Vou falar um pouco sobre cada uma delas, né? A partida direta é quando a sua carga recebe a tensão total da sua rede em um determinado ponto. Por exemplo, um motor de indução trifásica, você tem uma chave, que essa chave, quando acionada, o motor entra em funcionamento. Então, quando essa chave fecha, toda a tensão da sua rede chega ao motor naquele determinado momento. A partida indireta, diferente da partida direta, o motor também é acionado, pode ser a partir de uma chave ou mais, mas a grande jogada é que a tensão da sua rede ela não é entregue totalmente à sua carga no momento da partida dele. Geralmente é uma tensão menor que, a partir de circuitos de controle, principalmente temporizados, após um determinado tempo, a tensão total é entregue à carga. O porquê? Qual é a diferença, né? A gente fazer um comparativo entre partidas diretas e indiretas. Nos motores de indução trifásica, vocês devem saber que existe um negocinho chamado de corrente de partida. Essa corrente de partida é um dos nossos principais inimigos que nós temos aí na parte de acionamentos de máquina. Porque é o seguinte, se eu jogo a tensão plena, a tensão total da minha rede de uma vez só na minha carga, essa corrente de partida ela tende a ir ao máximo. Esse é um dado que é especificado em placa. Na placa do motor essa corrente pode chegar em até 9 vezes maior do que a corrente nominal. Não sei se vocês já perceberam o que é que essa corrente de partida causa. Um exemplo simples na casa de vocês. Se você tiver uma geladeira ou um ar-condicionado, quando o compressor da geladeira ele parte para conseguir refrigerar lá o seu eletrodoméstico. Geralmente, em alguns casos, quando ele parte, as luzes elas dão uma oscilada. O porquê é que acontece isso? É justamente por conta dessa corrente de partida que é exigida lá pelo compressor. Às vezes ela pode causar essas oscilações aí na sua residência. Agora imagina isso em um ambiente industrial, onde você tem vários dispositivos que são sensíveis, dispositivos que trabalham com correntes de 4 a 20 mA, tensões de 1 a 5 volts, então são circuitos eletrônicos bastante sensíveis, onde se ocorrerem oscilações dessa forma, dessa natureza, podem vir a danificar esses dispositivos que são frágeis, caros, né? Então você tem que de fato visar sempre a eficiência do seu processo e tentar minimizar esse nosso grande inimigo que é a corrente de partida. Isso na partida direta. Na partida indireta a gente consegue ter uma minimização dessa corrente de partida, justamente por conta que nós não enviamos a tensão total na partida do motor, né? No momento exato da partida do motor. Um exemplo que nós podemos dar aqui é a partida estrela-triângulo. O que é que ocorre nessa partida estrela-triângulo? No momento da partida do motor, ele recebe uma tensão menor, depois de um determinado tempo, ele automaticamente recebe essa tensão plena, né? A tensão maior, que é a que ele de fato vai ficar aí em regime contínuo. Vou cortar aqui, vamos melhorar aqui, fazer um detalhamento. Essa tensão que ele está falando é a tensão na bobina do motor. Isso. Então, a tensão na bobina do motor, ela vai mudar no modo estrela para o modo triângulo. E isso aí é que vai fazer a corrente de partida cair cerca de 33%. Então, a corrente de partida cai, mas a gente tem um problema. Qual é o problema? É que como a gente cai a tensão na bobina, e o torque do motor é proporcional quadraticamente a essa tensão. Então, você vai ter reduções absurdas de torque. Ou seja, o motor não tem força no momento da partida usando partida de estrela-triângulo. Bela observação, Jads. Isso, para quem não está familiarizado com a área de acionamentos, né, comandos elétricos, talvez possa ter ficado um pouco mal entendido. Mas nós falamos aí sobre partida direta e indireta. Quais seriam, né, a gente fazer um comparativo entre esses dois tipos de partida. A partida direta é uma partida mais simples, porém tem todos os pontos negativos que nós já abordamos. Corrente de partida, além da corrente de partida tem o estresse mecânico, né, que você vai ter lá internamente no motor, a questão do rolamento. Então isso a gente vai abordar com mais detalhes aí ao longo das próximas aulas. A partida indireta
ela tem a vantagem de ter uma diminuição na corrente de partida, como o Jardim falou, falando especificamente da partida estrela-triângulo, porém você perde também em torque. Além de você perder em torque, se for comparar com a partida direta, a complexidade de você montar um sistema utilizando a partida indireta é maior, porque você vai precisar ali basicamente usar um temporizador, correto? Um temporizador para você fazer essa comutação da tensão que chega nas bobinas, uma tensão menor para uma tensão maior. Então você tem que pesar tudo isso para definir de fato qual seria o sistema mais adequado para a sua aplicação. Beleza, então nós já sabemos o que é, de uma forma bem geral, lógico, o que é uma partida direta e o que é uma partida indireta. Mas qual seria a melhor das duas? Qual seria a melhor? A partida indireta é melhor? A partida direta é melhor? Isso vai depender muito da sua aplicação. Então você tem que pesar de fato aí as vantagens e desvantagens e você tem que também saber selecionar qual seria a melhor partida para a sua aplicação. Voltando aqui, falamos da partida direta e indireta, mas nós temos aqui, por último e não menos importante, as partidas eletrônicas, que é objeto da nossa aula de hoje. Nas partidas eletrônicas nós temos basicamente dois dispositivos, que são os inversores de frequência, que a gente já até comentou sobre ele, e nós temos também o Soft Start. O Soft Start, como o próprio nome diz, é partida suave. A principal função dele é reduzir a corrente de partida aí para motores de indução trifásico. Temos aí alguns detalhes a abordar sobre essas partidas eletrônicas. Principalmente que, isso aí você tem que ter na sua cabeça, você tem que anotar, tatuar, não sei. Mas muitos técnicos que a gente convive diariamente confundem inversor de frequência com soft start. São coisas totalmente distintas. Podem, em algumas situações, um pode substituir o outro, pode. Porém, eles foram projetados para situações diferentes. O inversor de frequência, como nós já falamos, que são usados para controlar a velocidade do motor, sentido de giro. Nós podemos também ter uma suavização na corrente de partida, porque nós temos as rampas de aceleração. Então, se o motor ele parte de uma forma gradual, a corrente de partida também ela sofre aí uma diminuição. O soft starter, ele consegue fazer essa diminuição também, mas ele não consegue controlar a velocidade do motor. Então, você já tem que conseguir observar essas principais diferenças. Então, jamais confundiremos a partir de hoje inversor de frequência e soft starter.